Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de terror e drama de 2014, chamado Como os Animais Sonham. Alerta de spoilers a seguir. Em uma remota cidade pesqueira dinamarquesa, uma adolescente é vista como uma perigosa ameaça pelos habitantes locais depois de passar por misteriosas e drásticas mudanças físicas. Em uma clínica, o Dr. Larsen examina a adolescente Marie devido a uma erupção cutânea no peito. Ele pergunta se ela notou outros sintomas além da mancha vermelha na pele, mas ela diz que não. Em seguida, ele continua a avaliação inspecionando as pontas dos dedos e o interior da boca dela. Por fim, ele instrui Maria a se deitar de barriga para cima, antes de verificar a pele das suas costas. Antes de sair, o Dr. Larsen lhe diz para voltar em um mês para a próxima consulta. Após a consulta, Marie vai de bicicleta até a loja, onde pega um pirulito em um pote. Em seguida, ela vai até a sala dos fundos para perguntar ao pai Thor se ele pode levar a mãe para passear. O homem diz que pode, mas lembra que ela não pode ficar muito tempo fora, pois a mulher está cansada. Então, a adolescente leva a mulher catatônica e em cadeira de rodas até a ponta de um pier, onde passam alguns minutos observando o oceano. Naquela noite, Maria ajuda a alimentar a mãe e depois limpa a mesa, enquanto Thor leva a mulher para o quarto. Mais tarde, enquanto se prepara para dormir, a adolescente percebe pequenas mudanças na erupção cutânea em seu peito. Na manhã seguinte, ela se veste para o seu primeiro dia de trabalho na fábrica de processamento de peixes. O supervisor a leva para conhecer o local e diz que, como ela é nova, é a sua responsabilidade se livrar dos resíduos de peixe no final do dia. Em seguida, o homem ordena que Félix mostre à adolescente como as coisas são feitas na fábrica. Depois de usar luvas e segurar uma faca sobre o peixe, Maria olha em volta e vê o que os outros trabalhadores estão fazendo. Quando Félix vê a expressão confusa em seu rosto, ele lhe mostra como filetar corretamente um peixe. Do outro lado da sala, Esben, outro funcionário, lhe dá um sorriso. Momentos depois, Bjarne e Daniel chegam carregando containers cheios de peixes. Quando Daniel vê Maria, ele lhe dá um sorriso, mas Esben tropeça e o seu container de peixe cai no chão. Irritada, Maria ajuda o homem a limpar o conteúdo derramado e ele lhe agradece. Quando Daniel se vira para ir embora, ele dá um último sorriso para a adolescente, para a irritação de Esben. Naquela tarde, enquanto Marie sobe na lateral do container para descartar os resíduos de peixe, o colega de trabalho malicioso a empurra, fazendo com que ela caia naquela água fedida. Bjarne a ajuda a sair do container e, para sua surpresa, todos seus colegas de trabalho estão lá aplaudindo. Ela percebe que foi uma brincadeira de iniciação para os novatos e Jonah a pulveriza com uma mangueira. Segundos depois, o supervisor entrega a Marie o avental e a faca. Quando ela chega à casa, encontra o Dr. Larsen falando com seu pai. A adolescente vê Thor passar um envelope marrom para o médico, que o coloca em sua pasta. Thor explica que as marcas de injeção da sua mãe estão inflamadas, por isso ele chamou o médico. Enquanto os homens cuidam da mulher, Marie vê os olhos da sua mãe fixos na maleta do Dr. Larsen. Ela entende isso como um sinal para pegar o envelope marrom e segue a sua intuição. Em seu quarto, ela retira o conteúdo do envelope e encontra relatórios médicos e fotos que mostram ferimentos semelhantes a cortes em vários corpos de homens sem vida. De repente, seu pai a chama para descer e ajudar com a sua mãe, então ela esconde o envelope embaixo da cama. Mais tarde, a adolescente observa com curiosidade Thor injetando medicamentos no braço da sua mãe. Naquela noite, Marie ouve um barulho vindo do banheiro. No entanto, quando ela olha para dentro, vê Thor raspando os cabelos longos e grossos das costas da sua mãe. Naquela noite, a adolescente sonha com uma mulher sem roupas, coberta de sangue, rosnando de forma animalesca. Na manhã seguinte, ela vê Esben olhando para ela do outro lado da sala. Então, Daniel chega e o supervisor diz a ela para ajudar o homem a descarregar o caminhão do lado de fora. Quando terminam, Daniel se apresenta à adolescente e lhe oferece um cigarro. De repente, Bjarne volta para o caminhão, interrompendo a conversa. Mais tarde, na sala de descanso, Esben importuna Marie com perguntas, apesar da adolescente deixar claro que não quer falar com ele. No entanto, ele faz um comentário grosseiro sobre a mãe dela, o que faz com que Marie jogue seu copo na direção dele. O objeto não atinge o homem por centímetros e se estilhaça na parede atrás dele. Quando uma mulher pergunta o que aconteceu, Félix diz que Esben quebrou seu copo, então a mulher diz para ele limpar. Enquanto o homem irritado varre os cacos do chão, a adolescente dá um sorriso de agradecimento a Félix. Mais tarde, Marie e Félix ficam do lado de fora, onde ele lhe oferece substâncias ilegais e pergunta como está a mãe dela.
Depois do trabalho, enquanto a adolescente está sozinha no vestiário, 2 homens mascarados a atacam. Eles a forçam a se ajoelhar e um deles ameaça atacá-la com algo que está sob o avental. Enquanto a adolescente assustada se debate, uma veia aparece em seu pescoço e o homem revela que, na verdade, é apenas um peixe sob o avental, mas ainda força Maria a beijá-lo. Os homens removem as suas máscaras e Maria é forçada a beijar o peixe. Então eles tiram as máscaras e ela vê que eram Bjarne e Esben, que continuam rindo dela enquanto saem. Em casa, Marie termina o seu banho e fica em frente ao espelho. Ela verifica a erupção cutânea em seu peito e percebe alguns fios de cabelo grosso crescendo na parte vermelha da pele. Em seguida, ela olha para os seus próprios olhos no espelho e vê que as suas pupilas estão ficando menores. De repente, ela joga um copo na parede e, enquanto se agita como um animal no chão, os pelos brotam das suas costas e ela rosna. Segundos depois, Thor bate na porta e pergunta se ela está bem. A adolescente se recompõe e diz que sim. No dia seguinte, enquanto Marie leva sua mãe para passear, Daniel passa em sua scooter e se apresenta à mulher mais velha. Depois ele pergunta à adolescente se ela gostaria de sair um dia desses, e ela diz que vai pensar no assunto. Mais tarde, enquanto alimenta a mãe, Marie faz uma bagunça no rosto da mulher de propósito. Quando Thor repreende a adolescente, ela diz que só quer saber o que há de errado com a sua mãe. Ela vai para o quarto, e quando o pai pergunta o que está acontecendo com ela, a adolescente abre a porta para mostrar a erupção no peito. Depois de verificar a erupção, Marie raspa os pelos com uma lâmina de barbear. Em seguida, ela examina novamente o conteúdo do envelope e vê a ilustração de uma mulher selvagem coberta de pelos. Ela também encontra uma foto de um barco enferrujado. Momentos depois, ela vê o Dr. Larsen chegar do lado de fora da sua casa. A adolescente ouve a conversa entre o médico e o seu pai, que diz que Marie tem todos os sintomas que a sua esposa tinha. Quando o médico pergunta se ele contou aos outros, Thor diz que não. Por fim, ela se junta aos 2 homens, e o seu pai diz que o médico está ali para falar com ela sobre a sua doença. O Dr. Larsen explica que se ela tiver a mesma doença da mãe, provavelmente terá mais pelos no corpo e sofrerá mudanças emocionais, como oscilações de humor e agressividade. Ele acha que ela deveria tomar a mesma medicação, mas Marie se recusa e sai de casa. Ela vai até o barco da foto e no nível inferior encontra arranhões profundos sob o alçapão de madeira. Naquela noite, ela visita Félix para perguntar se ele sabe quem é o dono do barco, e ele diz que foram alguns russos que o fizeram. No entanto, quando ela pergunta se a mãe dela esteve no barco, a expressão do homem muda, e tudo o que ele diz é que a mãe dela era linda, mas as pessoas tinham medo dela, da mesma forma que agora tem medo de Marie. Em seguida, Félix a leva para um bar, onde eles dançam bêbados enquanto Esben e Daniel observam. Minutos depois, no bar, Marie diz a Daniel que está se transformando em um monstro e que gostaria de dormir com alguém antes que isso aconteça. Ela o leva para um canto escuro do bar, onde eles começam a se beijar. Logo, os 2 embriagados estão tropeçando na praia e acabam dentro de um bunker abandonado perto da água. Quando começam a fazer amor, Daniel passa a mão nas costas dela e sente os pelos grossos. A reação de surpresa dele a ofende, então a adolescente pede que ele vá embora. No entanto, ela muda de ideia e eles fazem amor. Durante o ato, mais pelos brotam das suas costas, e no auge da paixão, os olhos de Marie ficam amarelos. Horas depois, quando Marie volta para casa e se deita na cama, seu pai e o Dr. Larsen entram no seu quarto e a seguram. O pai diz ao médico para se apressar e injetar o medicamento sedativo na sua filha. De repente, a mãe se lança sobre o Dr. Larsen e o derruba no chão, antes de morder o seu pescoço até que ele morra. Minutos depois, o pai e a filha enterram o corpo do homem em uma cova rasa no jardim da frente. Em seguida, Marie dá banho na mulher catatônica, que tem dificuldade em se manter sentada. Frustrada, a menina deita sua cabeça na borda da banheira. A mulher tem um breve momento de lucidez e toca a cabeça da filha gentilmente. Enquanto isso, Thor coloca grama sobre a terra para esconder adequadamente a sepultura fresca. Quando ele olha para cima, vê a esposa e a filha na janela, o observando. Ele entra na casa e diz a Marie para ir para a cama. A adolescente pergunta se os russos fizeram algo com a sua mãe, levando-a a matá-los. E se Thor também teve que se livrar dos corpos deles para proteger a sua esposa. Derrotado e sabendo que não faz sentido guardar segredos de Marie, o homem acena com a cabeça. No dia seguinte, Bjarne e Joanna passam pela casa para perguntar a Thor se ele viu o Dr. Larsen, que foi dado como desaparecido. Thor mente e diz que a última vez que viu o médico foi há uma semana. No entanto, eles têm dificuldade em acreditar na sua afirmação, pois a esposa do médico lhes disse que o Dr. Larsen estava indo para sua casa ontem.
O trio parece estar ciente da história da esposa de Thor, então eles educadamente exigem que possam examiná-la. Depois de avaliar o corpo da mulher em busca de excesso de pelos e verificar as pontas dos dedos, Bjarne inspeciona suas gengivas. O homem se assusta quando ela solta uma tosse, e a sua reação faz com que Marie dê um sorriso. Furioso, Bjarne a chama de canto e revela que também está de olho nela. Logo, a adolescente retorna ao trabalho na fábrica de processamento de peixes, onde seus colegas de trabalho a olham com desprezo. Naquela tarde, quando ela chega em casa, vê a porta da frente entreaberta. Marie procura a mãe pela casa e finalmente encontra a mulher sem vida, submersa na banheira. Minutos depois, Thor chega e, ao ver a sua filha perturbada, percebe que algo está errado. Marie ouve o pai gritar de angústia no banheiro e soluça silenciosamente. Dias depois, quando o carro fúnebre parte, Thor e sua filha se abraçam. Então o pai vê Bjarne os observando de longe. Antes do serviço funerário, o homem barbudo se aproxima do marido em luto e oferece as suas condolências. Como Thor acha que ele pode ser responsável pela morte da sua esposa, ele inicialmente se recusa a apertar a sua mão. Dentro da igreja, Marie percebe que as pontas de seus dedos parecem inchadas, com a pele ensanguentada ao redor das unhas. Após o funeral, os participantes se reúnem para uma refeição leve e café. Quando a adolescente olha ao redor da sala e vê alguns convidados aparentemente de bom humor, ela mesma serve o café, se certificando que todos possam ver as pontas dos seus dedos. Em pânico, Thor percebe o que sua filha está fazendo, a agarra e diz para ela ir para casa. Mais tarde, durante o jantar, Marie decide irritar ainda mais o pai mastigando o copo, sem se incomodar com o sangue que sai da sua boca. No dia seguinte, ela vê que as pontas dos seus dedos ainda estão vermelhas e inchadas. Quando está prestes a sair para o trabalho, ela se olha no espelho e toca o cabelo que cresceu na sua testa. Quando Thor vê a sua filha vestir o casaco, ele a desencoraja de sair, explicando que não poderá protegê-la se ela decidir sair pelo mundo com a aparência que tem. Entretanto, apesar da advertência do pai, a adolescente sai. Depois de vestir a roupa de trabalho no vestiário, ela se olha no espelho e vê o cabelo grosso na lateral do pescoço. Em sua estação de trabalho, todos na sala continuam olhando para ela, exceto Daniel, que lhe dá um sorriso. Naquela noite, ela abre seu armário, mas descobre que alguém colocou peixe dentro dele. Ela o limpa e sai do prédio em direção à sua bicicleta. De repente, uma pedra quase a atinge, e quando ela se vira, vê vários homens em motocicletas a perseguindo. Marie foge e vai em direção à casa de Félix. Ela implora para que ele a deixe entrar, mas ele não responde. No entanto, quando ela olha para dentro da casa pela janela, o vê parado no escuro, se recusando ativamente a ajudá-la. Enfurecida, a adolescente rosna para o homem. Ela corre por uma estrada escura, enquanto Esben a persegue em sua scooter. Quando perde a adolescente de vista, ele para olhar ao redor. De repente, Marie salta da grama alta e ataca o homem, acabando com a vida dele ao rasgar a sua garganta com os dentes. Por fim, ela se esconde no bunker abandonado na praia. Logo, Daniel a encontra e diz que conseguirá um barco para que eles possam fugir juntos. Apesar das ordens do homem para que ela permaneça no bunker e aguarde o seu retorno, Marie decide voltar para sua casa e arrumar alguns de seus pertences para a viagem. Em uma mochila, ela coloca algumas roupas, um envelope marrom e uma foto emoldurada da sua mãe. Thor entra no seu quarto e, ao ver a boca ensanguentada, percebe que ela está muito avançada em sua transformação. Então ele toca gentilmente o rosto da filha e diz a ela para nunca deixar ninguém passar por cima dela. Marie então retorna ao bunker, onde Bjarne bate em sua cabeça com um bastão para incapacitá-la. Em seguida, o homem e seus companheiros levam a adolescente para as docas, onde a mantém em cativeiro no nível inferior de um barco. Daniel vê o desenrolar dos eventos e consegue entrar no barco sem ser notado. No nível inferior, Marie, cujo rosto e corpo agora estão cobertos de pelos e seus olhos estão amarelos, vê a pesada porta de metal da câmara se abrir. Na ponte do barco, os captores, incluindo Bjarne, Ibe, Jonah e Félix, perguntam se eles têm a corda a bordo. Então a mulher se voluntaria para encontrar alguma. Quando ela vai para a parte de trás, vê o alçapão aberto e percebe que o prisioneiro escapou. De repente, um animal ataca Jonah, e os homens ouvem seus gritos. Bjarne verifica o convés, mas quando se vira, vê Marie atacando o Ibe dentro da ponte. O homem barbudo se esconde embaixo do convés e encontra o corpo de Jonah. Quando ele está prestes a escapar por outra porta, Daniel a fecha e tranca do outro lado, apesar das súplicas de Bjarne. O homem, assustado, corre para o rádio para pedir ajuda. De repente, Marie coloca sua mão sobre a dele, antes de mostrar os seus dentes afiados e atacá-lo. Acima do convés, Félix ouve o grito do homem enquanto se esconde sob as redes.
Segundos depois, a adolescente selvagem o ataca e rasga o seu pescoço. Logo, Daniel se aproxima lentamente de Marie, cuja expressão se suaviza quando ela percebe quem ele é, e chora suavemente em seus braços. Na manhã seguinte, enquanto os corpos sem vida estão espalhados por todo o barco, Marie acorda, mas logo volta ao seu sono tranquilo quando percebe que Daniel ainda está ao seu lado. Obrigada por assistir, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.